Vamos então buscando um recolhimento que é sempre necessário para se tratar de coisas que exigem uma sutileza, um empenho da alma. Senhor, abençoe nossa noite, inspire a Águida, que há de trazer um tema para nós, e como sempre é inspirada, ela se prepara e sempre traz as palavras melhores, os conceitos melhores para o enriquecimento da nossa compreensão. Lembrando sempre que aquele que puder, que quiser deixar um copinho com água ou uma garrafinha com água para ser fluidificada, isto não é contrário à doutrina espírita, não. Porque os espíritos mesmo dizem que este elemento precioso, que é a água, é a melhor forma deles depositarem os fluidos benfazejos, regeneradores para o nosso corpo. Sabemos desde muito tempo, quando se tem a alma voltada a coisas nobres e equilíbrio, um copo d'água do laboratório do mundo espiritual pode se transformar num remédio muito eficiente para os nossos alívios. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto tempo em nossos corações, porque seu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. O Cristão e o Mundo. Autor Emmanuel, psicografia Chico Xavier, livro Caminho, Verdade e Vida. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos, que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância, que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou, então, se o companheiro pretende elevar-se,
lhe exige, de pronto, credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Não é lindo isso, gente? É lindo demais. Nossa. Maravilhoso, maravilhoso. Eu achei. E isso é bom para a gente se conscientizar, né? Quando querem nos cobrar santidade, quando estamos muito longe dela ainda, né? Então, cada um na sua fase. Exatamente. Tem o grão, tem a espiga e tem o grão longe da espiga, né? Então nós vamos continuar o estudo de A Gênese, que é a quinta obra da codificação. Lembrando que nós estamos usando a versão ou a edição que foi a última que Kardec publicou antes do seu desencarne e não aquela que foi adulterada. Então tudo que nós estamos falando está nessa versão que a gente fala que é nova, mas na realidade é até anterior, ok? Que é a quarta edição de A Gênese. O que nós já vimos até agora, aquela introdução que fala dessas coisas. Esse capítulo, que é o capítulo 1º, ele tem por título Natureza da Revelação Espírita. Nós já vimos o que é revelação, nós já vimos quem são os reveladores, que existem reveladores na ciência, que existem reveladores na religião. Nós já vimos Moisés, que é considerado o primeiro revelador, que ele conduziu o seu povo, recebeu a tábua do Decálogo, né, os 10 mandamentos. Já se falou de Jesus, que é a segunda revelação, que incorporou tudo que Moisés tinha falado dos 10 mandamentos, introduziu o perdão e toda a sua doutrina maravilhosa. E agora, desde o item 30, que eu até sugeri quem quisesse falar sobre o Espiritismo para alguém que não conheça, que se baseie nesse capítulo a partir do item 30. A síntese que Kardec faz é primorosa. É um texto maravilhoso e ele vai abrangendo tudo. Hoje mesmo a gente vai dar vários pulinhos, vamos estar falando de uma coisa e vamos ao seguinte. Então, continuamos. Até no mês passado, o que nós vimos? Vimos dessa questão da reencarnação, que nós podemos nascer em diversos papéis, homem, mulher, rico, pobre, todas as possibilidades, né, que existem de seres humanos, nós podemos nascer. E isso vai se alterando. E o que vai comandar isto? A nossa necessidade evolutiva. Porque o que nós nunca podemos esquecer é que nós sempre vamos estar na melhor condição para a nossa evolução. Sempre. É família, condição social, é local geográfico dentro do planeta, sempre vai ser, sempre vai ser a melhor condição. E lembrando, quando nós nos enganamos, quando nós tomamos atitudes equivocadas, não é um problema do planejamento da nossa encarnação, é um problema das nossas escolhas perante aquilo que nos é apresentado durante a vida. Não existem enganos nas encarnações. Então, nesse item agora, o 37, Kardec comenta sobre a liberdade do espírito. E o que ele diz? Assim: tire ao homem o seu espírito livre, independente, sobrevivente à matéria e fará dele uma simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio senão a lei civil. Vamos por partes. Então, o que ele está falando? Que se o espírito, o ser humano encarnado, ele não tiver liberdade,
Lembra que um dos princípios utilizados na doutrina, que a gente já vai ver, é justamente o livre-arbítrio. Se nós não tivermos liberdade para escolher, para agir, nós não podemos ser responsabilizados pelos nossos atos, porque nós é como se fôssemos programados, uma máquina programada. Então, a responsabilidade vai ser de quem programou, não do espírito em si. E dentro da doutrina, o que se admite é que nós temos essa liberdade, tanto que é dito que nós temos o livre-arbítrio. E aí, continuando, ele fala: sem outro freio senão a lei civil, bom para ser explorado como a um animal inteligente. Aquele espírito que não tem liberdade, ele não raciocina por si, certo? Ele vai seguir o que lhe for ordenado, o que for mandado fazer. Então ele diz aqui, essa expressão é do Kardec, viu gente? Não é tradução minha não. Ele fala como a um animal inteligente. Inteligente no sentido de que tem raciocínio, mas no caso está sendo vedada a ele a liberdade de escolha. Ok? Aí o que acontece? Qual é o próximo item que o Kardec fala? Quando o espírito está nessas condições, ele não tem objetivo, ele não tem metas, ele não tem responsabilidade. Ele não decide sobre nada, então de que forma ele vai conduzir a vida? Apenas pela busca de prazeres, já que nada existe que ele deva perseguir, nada existe que ele deva buscar ter como objetivo de vida, então ele vai viver para o aqui e o agora, apenas em busca de prazeres. E o único freio que ele pode ter é a lei civil. Então veja, nós vivemos em sociedade, existem leis, e a pessoa ela vai se conduzir apenas por essas leis que são externas, não são internas. Então, assim, se nós também retiramos, Kardec fala, se nós tiramos a religiosidade, tiramos a liberdade, agora vamos tirar a religiosidade da pessoa. Como é que essa pessoa vai ficar? Ela não tem, por exemplo, perante uma dor, perante uma dificuldade, perante qualquer coisa, ela só vai ter o desespero, ela não vai ter um refúgio. Porque o que o aspecto da religiosidade nos oferece? Justamente a sustentação, um ponto onde nos colocamos com um parceiro para aquele momento de dificuldade. Se nós não temos religiosidade, se nós não temos conexão com o divino, nós estamos abandonados à própria sorte, ok? E o que acontece? Se agora, isso considerando que é só essa vida, a pessoa não tem abertura para nada. Agora, se nós consideramos que existe a continuidade da vida, então esta pessoa, ela vai se preocupar com duas coisas, basicamente. Como que ela vai encontrar as pessoas as quais ela ama depois da morte do corpo físico? E o que talvez seja até mais problemático, como é que ela vai encarar aqueles a quem ela tenha ofendido? Então, esse ponto de vista e essa forma de olhar vai fazer com que a pessoa mude a sua própria conduta. Então, ela vai estar buscando uma condição de novo comportamento onde ela existe. E o Kardec fala que ainda que essa noção de vida futura fosse a única coisa que o Espiritismo desse para a pessoa, já teria feito por ela muito mais do que todas as leis disciplinares humanas. Porque traz o quê? Traz para a pessoa a responsabilidade dos próprios atos. Isso é muito importante, a própria responsabilidade. E aí que vem o grande gol, né? A grande marca do Espiritismo. Ele torna o ser consciente da necessidade do próprio aperfeiçoamento, da própria evolução, e diz que ele é o único responsável por isso.
Então, eu não posso querer evoluir passando a responsabilidade dos meus atos para o Estevão, por exemplo. Fala, Estevão, eu quero evoluir em tal coisa. Aí vai lá, Estevão, faça isso. E aí, quando ele fizer, eu evoluo. Isso não existe. Um dos grandes valores da doutrina é justamente esse. O que ele faz com a pessoa? Ele dá para a pessoa a noção da sua responsabilidade perante o próprio projeto de vida, de existência, de evolução. De que forma? Oferece o livre-arbítrio e a razão. Pelo livre-arbítrio e a razão, ele vai modificar o seu entendimento da vida e aí ele vai agir por dever. Dever com quem? Consigo mesmo. Não é dever com o outro. Então veja a diferença. Quando eu buscar me melhorar, quando eu buscar me aprimorar, quando eu buscar evoluir, eu não vou estar fazendo porque existe uma lei externa que me ameaça. Não, vai ser porque eu entendi que a única pessoa que pode fazer isso por mim sou eu mesma. Não é grandioso? Kardec é maravilhoso, né? Trazendo as coisas dessa forma. Então ele fala, assim ele faz as próprias escolhas e aprende com os próprios erros. Então essa moral heterônoma, essa que vem de fora, ela é o quê? Ela é impositiva, ela é punitiva, ela é restritiva, impede o ser de evoluir, de crescer, porque estabelece limites dentro dos quais essa pessoa possa agir, possa existir. E já a moral autônoma, a liberdade, como diziam antes, o céu é o limite. Como a gente sabe que o céu tem várias possibilidades e dimensões, então nós vemos que isso não é nenhum limite para nós. E o que é melhor de tudo isso? Que com isso nós vamos definir as nossas condutas dentro dessas leis morais. E o melhor de tudo, quem estabelece ou quem trouxe a relação ou a disponibilidade das leis morais para nós? Jesus. Então nós não temos dúvida qual é o parâmetro a ser seguido. Um outro ponto, eu falei que Kardec, hoje vão ser vários temas, né? Então esse a gente fala da liberdade, da autonomia. E agora Kardec vai fazer uma consideração muito importante em relação à doutrina do pecado original. Então, imaginem, que eu acho que as pessoas conhecem. O pecado original, havia aquele casal lá no paraíso que foi tentado pela serpente, comeu do fruto, que todo mundo diz que é a maçã, mas não foi a maçã citada, não sabemos porquê. No meu caso teria sido a goiaba, se eu fosse a Eva, não a maçã. Mas então, o fruto, né, do pecado. E o que ia acontecer? Eles cometeram o pecado lá atrás, só que a alma, ela é criada, de acordo com essa teoria, junto com o corpo. Ela não existia, né? Então veja, nós nascemos agora e nós não existíamos nem como corpo, nem como alma, mas nós já trazemos a marca do pecado que alguém cometeu lá num tempo em que a gente nem existia. Isso parece com Deus bom, com Deus justo, com Deus misericordioso? Eu acho isso muito estranho, né? Mas a pergunta é retórica e a pergunta é de Kardec. Isso combina com a nossa ideia de Deus bom e misericordioso? Certamente que não, né? E então esse pecado original do qual nós devemos nos livrar não cabe a nós. Agora, se nós consideramos a reencarnação, tudo muda de figura, né? Por quê? Quando eu reencarno, eu trago a minha herança de tudo que eu já vivi. Então, os defeitos que eu tenho, eles são os meus pecados originais. Isso que aparece como tendência, como disposição de atitude, isso é meu, não é? Então, eu não devo culpar a ninguém e não devo pagar pelos erros de quem quer que seja. Eu vou responder apenas por mim mesma.
Percebe como é diferente o conceito, a diferença da coisa? Eu só vou ser responsável por aquilo que eu tenha feito. Eu não posso me responsabilizar. A gente acabou de falar da autonomia, né? Então ele faz. Com a pré-existência e a reencarnação, a pessoa traz ao renascer as suas imperfeições, né, nas suas tendências. Com isso, a teoria moral espírita afasta-se a ideia e o julgamento de exceção quanto à encarnação humana, que está presente no dogma das doutrinas religiosas ancestrais. Agora, pelo espírito que nós vemos que nós estamos todos sujeitos a leis que são universais, certo? Equitativas e são decorrentes da reencarnação e não de algo que alguém tenha feito. E a outra diferença que evidencia o amor do Criador é que todas essas imperfeições que eu carrego, eu vou poder aprimorar, eu vou poder melhorar, eu vou poder evoluir, até um ponto em que, quando eu me tiver desfeito de todas as minhas imperfeições, eu nem vou mais precisar reencarnar. Olha só, é maravilhoso. Então, eu já existia, assumo um corpo, libero esse corpo, volto para o plano espiritual, depois eu volto. E o que acaba acontecendo? Nós falamos de pecado original, mas nós somos uma tábula rasa? Nós não somos, nós já aprendemos muito também. Então nós temos as nossas virtudes originais. Olha cada notícia boa que Kardec nos dá. Então as conquistas que nós já fizemos, elas já são nossas. Então temos o pecado original, que nós vamos ter de conhecer, vamos ter de trabalhar em cima deles e nos aperfeiçoarmos, mas aquilo que a gente já conquistou é nosso. Então são as nossas virtudes originais e não apenas no campo moral. Tem o nosso saber original. Quantas coisas nós já aprendemos nas nossas vidas anteriores? Quanto de conhecimento nós, como espíritos, já trazemos, né? Então nós temos a virtude original, o saber original e sim, os pecados originais, mas que originam do nosso próprio comportamento e não de outrem. Essa é uma outra consideração. E agora Kardec vai falar das propriedades dos fluidos espirituais. Dentro disso, será necessário nós colocarmos algumas ideias de como era o conhecimento e como estava na época de Kardec. Então ele fala, o espiritismo experimental, porque temos o filosófico, temos o religioso. O experimental, ele estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a sua ação sobre a matéria. Isso é ok. Então aí há um parênteses que fala o seguinte, no século XIX, a física oficial ela considerava 4 estados diferentes da matéria: o sólido, o líquido, o fluido aeriforme e o fluido incoercível ou imponderável, ok? Esses fluidos aeriformes são aquilo que nós chamamos de gases, é o estado gasoso da matéria. Mas os fluidos imponderáveis ou incoercíveis, como ele fala, do que ele se tratava? Ele queria explicar os fenômenos. O que se buscava explicar com essa teoria era o calor, dizendo que havia o fluido calórico, a eletricidade, dizendo que existia o fluido elétrico, o magnetismo, que existia o fluido magnético, e a luz, que era o fluido luminoso, né? E como é que isso acontecia? Por átomos, eu vou ler porque eu não decorei tudo, ó. Por meio de átomos sem peso, incoercíveis, sólidos e invisíveis, portanto, completamente diferente dessa matéria que nós conhecemos, essa matéria tangível. Só que, paralelo a essa teoria, havia também uma outra teoria que se referia ao fluido cósmico universal, que foi primeiramente trazida pelo Mesmer.
O Mesmer é um capítulo à parte da história. Eu acho que até que seria muito legal um dia nós falarmos sobre ele, mesmo que em meia hora seja pouco tempo, porque ele é uma figura muito importante dentro do conhecimento humano, né? Mas então, o que o Mesmer falava? Que tudo que era material, que não era espírito e não era Deus, era proveniente do fluido cósmico universal. Já ouviram isso em algum lugar? Né? Uma das primeiras questões do Livro dos Espíritos. E aí, o que ele nos diz? Corresponde a um só elemento gerador. E ele ocupa plenamente todo o espaço, só que ele se manifesta em diferentes estados de coesão, de união, de diferentes fases de densidade. Então tem o sólido, o líquido, o gasoso, o éter e outras condições mais sutis, né? Desde a matéria tangível até. Nessa teoria, lembra que lá as forças eram do fluido incoercível? Aqui, nessa teoria do fluido cósmico, as forças não são substância, elas são estados diferentes de vibração do fluido cósmico universal. Veja a diferença. Lá naquela teoria era fluídica, e aqui ela é considerada estados diferentes desse fluido cósmico universal. E lembrando que os fluidos espirituais, eles estão dentro desta categoria de fluido cósmico universal, tá? Então, voltando, lembra que falamos dos fluidos espirituais? O que ele fala? Nessas experiências, nessas buscas, nesses estudos que Kardec fez, o que eles descobrem? Eles demonstram a existência do perispírito. Lembra que antigamente até já tinha se falado, lá no Antigo Egito se falava desse corpo espiritual, Paulo chamou de corpo espiritual, mas o perispírito recebia o nome de Ra. Paulo chama de corpo espiritual e Kardec cria esse neologismo, lembrando que é uma palavra que Kardec criou, que se chama perispírito, ok? Então, essa palavra vem da criação e da determinação de Kardec. Hoje, o que se sabe, né, ele fala, é o corpo fluídico, que ele continua a existir depois do corpo físico. É aquele que está sempre conectado ao espírito. Então ele fala, sabe-se atualmente estamos falando de Kardec, esse corpo perispírito, ele é inseparável da alma, é um dos elementos constitutivos do ser. Lembra que nós somos espírito, perispírito e alma, sendo que o que o espírito pensa, decide, ele transmite ao corpo por meio do perispírito e vice-versa. O que o corpo sente, percebe, identifica pelos seus sentidos, por meio do perispírito, ele transmite a informação ao espírito. Então, é um conjunto, é mais uma trindade do espírito enquanto encarnado. Corpo, perispírito e espírito, tá bom? Então, durante a vida do corpo, serve de ligação entre o espírito e a matéria. Uma coisa que é interessante, que quando um vidente fala que viu um espírito, na realidade ele vê o perispírito. O espírito não é visível para nós outros, para nós, né? E aí Kardec continua com mais duas informações importantes. Ele fala que a importância do perispírito é tão grande que ele participa de muitas afecções. Eu vou dizer o que ele chama de afecções, tá? E que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia. Ou seja, ele está... a sua condição tem influência tanto sobre o corpo físico, no aspecto fisiológico, quanto no aspecto mental, psíquico do ser, no seu aspecto psicológico. Então, o que Kardec chama de afecção? Afecção eram mudanças de 3 categorias: das psicológicas, que ele chamava da alma,
ok? Que afetava a sensibilidade, afetava o sentimento e afetava as paixões. Existem as afecções fisiológicas que alteram os sentidos e causam doenças. Então existem essas formas. E as afecções nervosas, que eram as histéricas, mentais, crônicas, do sono, entre outras. Essas são algumas das possibilidades, o que ele chama de afecção. Então eram afecções nervosas, físicas e morais. Quando ele fala da influência na fisiologia e na psicologia, o que ele está falando? Atualmente, a psicologia, como nós estudamos hoje, ela estuda processos mentais a partir do comportamento humano, ou seja, é algo objetivo. Então, existe um comportamento, observando este comportamento, e se estuda a psicologia, a condição da pessoa. E eu vou falar, não sei se tem mais alguém aqui que seja psicólogo, mas, por exemplo, é muito frustrante para um espírita fazer um curso de psicologia, porque os cursos, pelo menos como eu fiz, eles são materialistas, eles consideram o ser físico, emocional e mental, ele não chega no espiritual. De jeito nenhum. E se você tenta falar alguma coisa, você é cortado. É muito frustrante. Então, essa condição de materialidade, ela é preservada. Só que, na época de Kardec, o que se considerava como psicologia, ele fala, as ciências psicológicas eram espiritualistas, elas consideravam o ser humano como alma encarnada. Ó, o ser humano é uma alma encarnada, isto é, ciência espiritualista que fazia parte do currículo das universidades francesas, ok? Então elas estudam o quê? Olha que definição. O princípio interior, que seria o espírito que tem consciência de si mesmo, o ser humano, o espírito encarnado é o único que pensa a respeito de si, ele é subjetivo, que se refere ao ser, ou o estudo da própria alma. Então veja, a psicologia hoje, ela tem um aspecto objetivo, ela estuda o que está fora, né, nas evidências de comportamento. Na época de Kardec, ele estudava o ser subjetivo. Olha a diferença. E o que acontece? E ele considerava a vontade, a razão, a imaginação como faculdades do espírito. Isso mais ou menos a gente já viu também no nosso livro que estudado na quarta-feira, né? Então, as ciências psicológicas, à época de Kardec, elas tinham, da vontade, a matéria era moral, teórica e prática. Moral. A razão estudava a lógica e a imaginação estudava a estética. E na academia se estudava as ciências morais, que eram dedicadas ao ato do espírito humano. Então, é por isso que Kardec colocou o nome na revista espírita de Revista Espírita de Jornal de Estudos Psicológicos. Estudos psicológicos, ele não estava falando da psicologia na conotação século XXI, ele falava daquela conotação de século XIX, onde a psicologia estudava a alma encarnada, ok? Então, acho que deu, né? Melhor parar? Então, no próximo mês nós continuamos daqui.